Olá, irmãos. Estão animados? Felizes? Alegres? Não? Talvez para alguns sim, talvez para outros não. Mas eu queria que nós nos lembrássemos de que nós temos motivos suficientes para nos alegrarmos, para estarmos felizes, animados, né? Já nos diz o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Alegrem-se, queridos. Por quê? Porque você ia para o inferno assim como eu, mas o Senhor nos resgatou sem que fizéssemos nada. Que motivo de alegria! Nós somos cidadãos dos céus. Nós agora somos filhos de Deus e um dia estaremos lá com Ele. Quer motivo maior para nos alegrarmos? Mas se você está ansioso, com medo ou qualquer coisa do tipo, a palavra nos lembra que o nosso Deus é a nossa rocha firme. Ele nos tira do lamaçal e firma os nossos pés nessa rocha, na pedra angular que é o Senhor Jesus Cristo. Que alegria, queridos! Ele é a nossa fortaleza, Ele que nos sustenta, Ele que nos propõe a vida, o ar que você respira. Sabe, não há absolutamente nada que ninguém, muito menos isso que está acontecendo agora, nos afaste do Senhor. Então eu queria convidar você a, por um instante, deixa de lado as suas inquietações, se o foco delas é o que acontece aqui nesse planeta, sabe, junto dessa população tão pecaminosa no qual nós fazemos parte. Mas uma vez filho de Deus, podemos nos dirigir a Ele com alegria, cantando que Ele é a razão da nossa adoração, que nós somos livres porque a sua graça nos alcançou. Então, levanta desse sofá, vamos ficar em pé, com palmas, com umas vozes, em família, e celebrar o Senhor por tudo que Ele fez para que eu e você desfrutássemos do maior motivo da nossa alegria, o próprio Deus. Cantemos assim, em adoração ao Senhor. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Digno é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, sua graça imensa é. Perfeito é o seu amor. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim.
graça imensa é, perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Sua graça imensa é, perfeito é o seu amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou, e agora livre sou. A Ele eu canto pelo que fez por mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Já gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, meu bom Jesus. Louvado seja o nome desse Senhor, queridos, que nos salvou, que nos resgatou, para que nós não ficássemos presos a este mundo. Se a nossa mente, se a nossa cabeça estiver focada nas coisas aqui, nós sofreremos, nós nos perderemos em algum momento. Nós somos chamados não para ficarmos presos naquilo que achamos, naquilo que pensamos, no nosso intelecto, no nosso potencial, naquilo que pensamos a respeito dos outros, nem autorização temos para fazer isso. Mas nós fomos chamados sim, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para sermos modelo, exemplo, para quem olhar para nós não veja nós mesmos, mas ao Senhor, a tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Aproveita esse tempo para se alegrar e ao mesmo tempo para se entregar ao que existe de mais espetacular na minha e na sua vida, uma vez que somos filhos de Deus, que é Deus. Você tem Ele, eu tenho Ele. Que oportunidade de nos lançarmos em seus pés. Nós vamos cantar 3 canções até chegarmos na mensagem, e a temática dessas canções são orações em que você vai poder dizer com entendimento, pensa no que você vai falar cantando, orando. Eu entrego a minha vida em oferta a Ti, Senhor. Sabe, um reconhecimento de que Deus é e da nossa necessidade dEle. Aproveite essas canções. Teremos um tempo de oração entre elas, na qual a gente vai poder parar e se dirigir ao Senhor em louvor ao seu nome.
teremos um tempo de avisos, que é uma lembrança de oportunidades que nós temos de colocar a nossa mente no Senhor. Então daqui para frente, até o tempo que nós vamos parar e ouvir a voz do Senhor, ora, quer cantando, quer de fato orando, prestando atenção no que a igreja tem oferecido para a glória do Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu e você fomos criados. Nós nascemos para a glória do Senhor. Então pede isso. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queremos adorar a Deus com as nossas vidas e desejamos que a vontade dele se cumpra em nós. Mas quantas vezes nós vivemos a tensão entre o crer e o duvidar? E como os discípulos, apesar de terem sido testemunhas oculares de tantas manifestações do poder de Jesus, quando estavam naquele barco e viram uma tempestade se formar no mar, ficaram aterrorizados. E muitas vezes nós agimos assim. Nós somos inconstantes e nós fixamos os nossos olhos nas circunstâncias, nas situações que nos cercam. O que tem nos impedido de viver uma vida de fé, uma vida de confiança no Senhor. Por isso eu te convido agora, pensando nisso, a se juntar com a sua família e a fazer 3 orações. Primeiro, vamos clamar a Deus que Ele aumente a nossa fé, que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Segundo, vamos orar: Senhor, sonda-me, mostra tudo aquilo que tem sido um obstáculo na minha vida, para que eu ande, para que andemos dignamente diante do Senhor.
E terceiro, vamos orar: Senhor, nos transforma, para que sejamos servos diligentes que frutificam em toda boa obra. Vamos ter o nosso tempo de oração. Bondoso Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Queremos confessar que quão limitado é o nosso querer, quão limitada é a nossa visão a respeito de quem nós somos e a respeito dos privilégios que nós perdemos por muitas vezes vivermos as nossas vidas fixando os nossos olhos naquilo que não tem valor. Ó Senhor, abre os nossos olhos, nos dá entendimento para enxergarmos tudo aquilo que tem sido distração nas nossas vidas, tudo aquilo que tem roubado o nosso tempo e tem nos impedido de viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queremos ser uma comunidade que frutifique em toda boa obra, queremos ser famílias, Pai, que testificam e testemunham do Teu nome, que exalam o doce aroma de Cristo, Pai, com todos aqueles com quem se relacionam em todas as oportunidades. Por isso nós clamamos: ó Senhor, vem e nos transforma o nosso caráter, muda, Senhor, na nossa mente, Senhor. Dá-nos a visão da eternidade e dos tesouros que estão nos céus, para que possamos viver as nossas vidas aqui de forma diligente e de forma submissa à Tua vontade. Ó Senhor, nós clamamos a Ti porque dependemos de Ti e nos colocamos diante da Tua presença, Pai, Te suplicando: transforma as nossas vidas, molda, Senhor, o nosso querer, porque o que mais queremos é viver na Tua presença, viver contemplando a Tua bondade, a Tua majestade, Pai, e queremos viver cheios do Teu Espírito. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim. Fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. As trevas venham me cercar, ainda
Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Quero chamar a atenção de vocês para alguns avisos importantes para a vida da nossa comunidade. A partir desse domingo, dia 2 de agosto, das 18 às 19 horas, novos cursos da Escola Bíblica de Adultos estarão disponíveis. Quero destacar aqui a classe de integração com Wagner Fonseca. Esse curso é muito importante para você que deseja conhecer mais da nossa igreja e é necessário para você que deseja pedir carta ou passar pelo batismo. Temos também o curso Diferenças Insolúveis, Católicos e Protestantes, com Alcides Basioli, o curso Igreja, Essência, Propósito e Prática, com Oswaldo Carreiro, o curso Marcos, o Evangelho aos Gentios, com Maurício Gama, o curso Textos Bíblicos que mais me influenciaram, com Ebenezer Bittencourt, o curso Educando Filhos de 0 a 5 anos para servir a Deus no novo normal, ministrado aqui pelo Ministério de Educação de Filhos. E o curso Aproveitando as Oportunidades com o Edson Rodrigues. Não deixe de participar. Essa semana também temos um novo tema dentro do Conexão Fonte, encontros reais no ambiente virtual, tratando do tema Amor e Intimidade no Casamento, ministrado pelo Oswaldo na terça-feira às 19 horas. Importante dizer que a partir dessa semana o Conexão acontecerá apenas às terças-feiras. Outro aviso importante para você ter em mente é o planejamento da nossa igreja. As inscrições já se encontram abertas no site da nossa igreja e esse ano ele será feito completamente no ambiente virtual. Não deixe de fazer sua inscrição, participar, se envolver com tudo aquilo que está acontecendo na igreja e que vai ser planejado para acontecer no próximo ano. Esse domingo, a atividade para as crianças será um pouco diferente. A gente quer convidar que todos vocês, pais, filhos, participem conosco de um drive-thru solidário do Semear como uma atividade prática, a série Fruto do Espírito. Junto com seus filhos, separem brinquedos em bom estado, roupas que serão doadas para crianças que vão fazer uso e que necessitam desse tipo de recurso. Coloque esse brinquedo na mala do seu carro, não existe a necessidade de embrulhar. Venha aqui no ambiente da igreja a partir das 14 horas até as 17 horas desse domingo, dia 2 de agosto. Aproveito para reforçar que nesse domingo nós não teremos TV Semear. Para você, pai e mãe com filhos entre 4 e 11 anos, a Escola Bíblica Infantil do Semear se encontra completamente digitalizada. A nossa revista Bíblia de Ponta a Ponta foi transformada num e-book interativo com videoaulas, recursos, versículos para memorizar, lições. Não deixe de envolver seus filhos nessa atividade tão importante. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Vou terminar. Canta isso mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche. E finalmente, Senhor, usa-nos para a tua glória. É um privilégio podermos nos encontrar ainda que neste formato virtual e desta forma estarmos conectados uns com os outros. Nas últimas 10 semanas temos sido expostos a mensagens a respeito de disposições e disciplinas espirituais, as quais devem fazer parte da nossa vida, da nossa rotina, do nosso relacionamento com o Senhor. Hoje o meu desafio é trazer à luz disposições que devem servir como motivação, como ânimo, esperança e inspiração para cada um de nós, através do testemunho de um homem que deixou sua marca no vale do rio Lico, na região da Frígia. A sua biografia tem apenas 5 pequenos versículos nas Escrituras Sagradas. Entretanto, quem fez menção honrosa a respeito dessa pessoa foi nada menos do que o apóstolo Paulo. Seu nome é Epáfras. É ele que servirá então para nós de inspiração, de motivação na mensagem de hoje. A presença de homens e mulheres na igreja nos dias atuais, que possuem o mesmo estilo de prática e de vida, espelhados na vida de Epáfras, fazem uma grande diferença na igreja local e na igreja mundial. Vamos ler os textos então, onde encontramos a descrição da biografia deste homem. Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Colossenses capítulo 4, versos 12 e 13. Epáfras, que é um de vocês, e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. E Filemão, versículo 23. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhes saudações. Nesses poucos versículos eu quero destacar 2 distintivas que fazem parte, que são marcas na vida de Epáfras. Essas 2 distintivas serão o guarda-chuva de algumas características que estarão alinhadas abaixo desse pensamento maior. A primeira distintiva é a produtividade. Epáfras
nós podemos notar que sua vida é uma vida marcada por realizações, por uma vida atuante e frutífera. Então, a primeira distintiva dessa produtividade que nós vemos na vida de Epáfras é a proclamação do Evangelho, uma marca de produtividade. Epáfras falava para as pessoas sobre Deus. E essa comunicação, essa proclamação, essa evangelização promoveu na vida da igreja e das pessoas em Colossos uma fé genuína. Colossenses 1:4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. Nós percebemos que a fé genuína e a fé operante na igreja de Colossos está relacionada com a dedicação, o esforço e a tarefa séria de comunicar o Evangelho, fica evidente na vida de Epáfras. Ele espalhava a mensagem da exclusividade em Cristo Jesus. A salvação, o perdão, a graça, o amor de Deus são elementos na sua mensagem. E ele não guardou para si algo tão precioso, mas ele compartilhou a sua fé e sua esperança em Jesus. Mas não só isso. Epáfras proclamou uma mensagem genuína. Nós olhamos isso no versículo 5 do capítulo 1. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho. Epáfras estava comprometido com a verdade, com uma instrução sincera, o Evangelho de Jesus sem adições, sem contaminação. Uma mensagem destituída de chantagem, de sentimentalismo, de emocionalismo ou qualquer adição de convencimento, desprovida de subterfúgios. Em Colossenses 1:7 nós vemos como aprendestes de Epáfras. Ele ensinava com dedicação, com esmero, conduzindo as pessoas a uma fé saudável e a um conhecimento seguro em relação ao Senhor Jesus e o plano que Deus tinha. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. A mensagem de Epáfras é íntegra, o evangelho da graça, o evangelho da verdade. Os dois lados de uma só moeda. E ele está extremamente alinhado com aquilo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, verso 7. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A pregação genuína promove uma fé genuína que transforma verdadeiramente a vida das pessoas. Alguém já afirmou: a família forma, a escola informa, a sociedade deforma, o indivíduo se conforma, mas somente o Evangelho de Jesus Cristo transforma. Paul Hibbert, um missionário e antropólogo que trabalhou por anos na Índia, escreveu a respeito das dimensões, das esferas que o Evangelho transforma na vida de uma pessoa, as transformações provocadas pelo Evangelho. E ele destaca: o Evangelho transforma as nossas convicções, ou seja, a nossa maneira de pensar. E o verso 1:4 aí nos revela isso. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A maneira como pensamos, os nossos valores, a nossa fé, quando colocada na pessoa de Jesus, ela é moldada pela palavra, ela é transformada, nossa maneira de pensar é modificada. Ele destaca um segundo ponto:
O Evangelho transforma o nosso comportamento, a nossa maneira de agir. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. As pessoas então passam a pautar os seus padrões e valores naquilo que as Escrituras ensinam, na palavra de Deus, expresso como bondade, justiça, santidade e o amor demonstrado para com Deus e para com o próximo. O nosso comportamento, ele é transformado. E também o Evangelho transforma nossas convicções ou a nossa cosmovisão. Vejam o texto. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Somos transformados na maneira de olhar para a vida, aqui e agora, e também em relação à eternidade. Agora temos sentido, a nossa vida tem razão, nossa vida tem propósito, tem significado. Aprendemos a razão de viver e a esperança no morrer. Paulo diz em seus escritos: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de proclamar o Evangelho da graça de Deus. Para Paulo ele diz: o viver é lucro, o morrer é Cristo. Não somente crer, mas também padecer pelo Evangelho. Agora a nossa cosmovisão é tomada de esperança e de segurança. Mas ainda Paul Hibbert destaca 3 perigos. Ele diz o seguinte: pessoas e igrejas mudadas em suas convicções, mas não no seu comportamento, elas se tornam pessoas e igrejas nominais. Aquelas que cumprem apenas tabela em sua religiosidade. A sua vida espiritual é apenas um protocolo ou um ritual. E ele ainda acrescenta: pessoas ou igrejas mudadas em seu comportamento, mas não nas suas convicções, tornam-se pessoas ou igrejas legalistas. Não faça isso, não faça aquilo, cheios de regras, mas vazios do seu relacionamento com Deus. E pessoas e igrejas mudadas nas suas convicções, no seu agir, mas não na sua cosmovisão, se tornam pessoas e igrejas infrutíferas, ou seja, olham apenas para o seu próprio umbigo. Vejam, o Evangelho não é um convite simplesmente para escapar do inferno. Ainda que essa seja uma realidade, isso é real. O Evangelho não é uma proposta de uma vida ausente de problemas, seja problema de saúde ou problema econômico. Não é simplesmente uma garantia com um bilhete, uma passagem para a eternidade e vamos agora como que sentar na arquibancada e sermos espectadores da nossa vida. Não. Não é uma proposta de um relacionamento entre nós e um gênio da lâmpada, o qual está pronto a atender nossos caprichos e nossos desejos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele crê. Ele transforma a nossa vida completamente, ela tem um impacto em todas as esferas do nosso ser. O Evangelho muda radicalmente a nossa agenda, os nossos propósitos, os nossos princípios, os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral. Ele envolve a nossa vida como um todo. O Evangelho impacta todas as esferas do nosso ser. Há pessoas que estão próximas de nós, ou nem tão próximas, distantes, mas essas pessoas aguardam, têm a expectativa de que essa mensagem de esperança e de fé possa chegar até elas. Pesquisadores dizem que 30% da população de uma cidade tem essa expectativa
de que algo novo, de uma mensagem de esperança chegue a elas. E nós sabemos que o pecado destruiu o relacionamento do homem com Deus. E nós vemos as pessoas, então, sem esperança, destruídas, angustiadas, em conflitos internos, em conflitos nos seus relacionamentos, em conflito com Deus e com a vida, marcadas por medo, desespero, angústia, desorientadas, procurando e buscando algo em que possa se agarrar e ter segurança nessa vida. Dias atrás eu recebi um WhatsApp, uma mensagem muito interessante. Era o coordenador de projetos lá do Ministério Pão Diário e ele estava muito animado. Ele enviou uma mensagem com a fotografia de uma jovem chamada Gabi Martins. Ela é uma cantora popular, bem conhecida. Muitas pessoas a seguem no Instagram, tem muitos vídeos e muitas músicas aí postadas no YouTube. Mas interessantemente, aquela jovem estava com um devocional Pão Diário em suas mãos. E interessantemente, a capa do Pão Diário é a capa daquela que nós produzimos aqui na igreja. Como esse devocional chegou na mão da Gabi Martins, eu não sei. Mas ela estava usando e fazendo uma meditação com aquele material. Mas por que isso chegou em suas mãos? Porque, de alguma maneira, alguém adquiriu e espalhou a mensagem e chegou às mãos de alguém que tem necessidade. Eu queria fazer aqui um primeiro desafio para você. Gostaria que você pensasse em alguém, 1, 2, 3 pessoas, pode ser, que necessitam ouvir do Evangelho, conhecer essa mensagem. Coloque numa lista e considere esse nome e a oportunidade para proclamar o Evangelho para essa pessoa. Precisamos espalhar essa mensagem. E o segundo aspecto, debaixo dessa marca de produtividade na vida de Epáfras, é a sua piedade. Se na sua produtividade ele falava para as pessoas sobre Deus, aqui ele fala para Deus a respeito das pessoas. A sua vida piedosa é marcada por oração. Vejam o que diz no verso 12. Combatendo sempre por vós em orações. A expressão da palavra aqui, combate, é como um lutador, como um soldado que tem disciplina, que tem empenho, tem dedicação, que ele tem treino e ele se desgasta, se desdobra, luta espiritualmente em favor do outro. É uma ideia de alguém que está agonizando, está orando intensamente pelo outro. Nós vemos aqui então o segundo aspecto é a constância na oração, combatendo sempre por vós em orações. Ou seja, eles têm orado todo o tempo e o tempo todo, como diz em Tessalonicenses, orai sem cessar. Gratidão, louvor, petição, intercessão, clamor, a sensibilidade à necessidade do outro. Aqui eu quero colocar mais um desafio. Nós estamos lançando nos próximos dias salas de oração que devem acontecer uma vez por dia. Naquele mesmo programa de Em Sua Presença, diariamente, encontros virtuais de oração em diversos horários, cada dia durante a semana. Participe, engaje-se nesses grupos de oração. Mas não só o combate, não só a constância, mas também nós vemos na vida de Epáfras, a sua oração tem conteúdo, para que vos conserveis firmes e perfeitos. Não é uma oração feita no atacado. Deus abençoe meus irmãos, alcance os perdidos, abençoe os missionários de forma geral. Não. Ele pede, conservem-se firmes, não sejam abalados pelas circunstâncias, não sejam seduzidos pelo mundo, sejam perfeitos, ou seja,
desenvolvam uma vida madura, íntegra, uma vida com retidão. A sua oração tem conteúdo, mas também a sua oração tem compaixão, para que vos conserveis firmes, perfeitos, consumados em toda a vontade de Deus. Aqui o conceito de que a igreja, aquelas pessoas estivessem centradas naquilo que é importante, no que tem valor eterno. Estavam focadas. E ele, no verso 13, ele menciona: pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. No verso 13. A oração de Epáfras, ela é abrangente. Ela sai do ambiente da comunidade local e estende-se geograficamente para os de fora. A sua oração demonstra sua preocupação de que o evangelho chegue a Laodiceia, a Hierápolis, cidades que estão a mais ou menos 20 quilômetros da onde Epáfras estava. Então, ele tem uma perspectiva de alcançar os mais distantes geograficamente, mas estão próximas do seu coração em oração. A sua oração é extensiva, a visão dos perdidos, a amplitude de alcançar os que estão mais longe. Talvez uma aplicação aqui pudesse ser aquele nome ou aqueles nomes que você pensou que você precisa e deseja proclamar o evangelho devem fazer parte da sua oração. Imagino que a expansão provocada por Epáfras naquela região estava ancorada na sua vida de oração. E nós vemos então agora, vamos ver a terceira marca de produtividade. Epáfras era um promotor do reino de Deus. Ele falava da obra que Deus estava fazendo na vida das pessoas e também o que as pessoas estavam fazendo na obra de Deus. Isso manifesta, ele compartilha as coisas que estão acontecendo. Pois temos ouvido falar. Ele espalha as informações, as boas notícias do impacto que o evangelho tem feito na vida das pessoas e o que as pessoas estão fazendo em prol do reino de Deus. Ele mobiliza a participação de outros. Vejam no verso 8 e 9. E que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Foi a mobilização de Epáfras que levou Paulo a escrever a carta aos Colossenses e a orar por eles e envolver outros nessa oração. Então, Epáfras foi um mobilizador. E eu quero fazer o papel dele aqui um pouquinho nesse momento. Eu quero promover algumas informações que destacam aquilo que Deus tem feito por nós, em nosso favor, e aquilo que Deus tem feito através de nós. Semanas atrás, a igreja foi mobilizada para socorrer necessitados em regiões mais carentes da cidade de Campinas e rapidamente foi levantado mais de 2 toneladas de alimentos para essas pessoas. Não só isso, além de alimento, tinha produtos de limpeza, depois roupas e brinquedos. Foram atendidas 60 famílias em aldeias indígenas no interior do Mato Grosso. Mais de 100 famílias abençoadas por suprimentos e cestas básicas no sertão. Famílias da nossa igreja com desafios econômicos, financeiros, também têm sido supridas. Em meio à crise econômica, Deus tem sido tão bondoso e generoso, tem nos abençoado economicamente como comunidade, como igreja. Temos visto Deus estender a sua mão e socorrendo pessoas que estão enfrentando dificuldades na sua saúde. Temos recebido inúmeras palavras de incentivo, tanto de irmãos internamente, como de igrejas e pessoas de fora da nossa comunidade, sendo abençoadas por tudo aquilo que tem sido produzido e disponibilizado
desde material para crianças pequenas, para adolescentes, para jovens, para adultos, para desafios específicos, enfim, pregações, meditações, tanto material sendo disponibilizado e abençoando tantas pessoas. Uma equipe de voluntários no ministério atendendo a 2 casas-lar, dias atrás, em parceria com a Joy, promoveram um acampamento virtual, impactando a vida daquelas crianças e adolescentes que passam tantas dificuldades e tantos desafios por estarem sozinhas, sem as suas famílias. Um projeto de mães que oram por seus filhos hoje envolve mais de 700 mulheres orando e intercedendo por seus filhos, e muitas dessas que estão nestes grupos ainda não conhecem o Evangelho. Deus está agindo em nosso meio, por nós e através de nós. Conte para alguém aquilo que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida. Compartilhe aquilo que Deus está realizando em nosso meio. Grandes desafios para nós. E agora eu quero destacar a segunda marca, ou a segunda distintiva na vida de Epáfras. Se a primeira marca é a sua produtividade, a segunda marca é a marca de intimidade com Deus. A sua vida, o seu caráter moldado pelo Senhor, transformado por Ele. E essa intimidade com Deus resulta em serviço para Deus. Epáfras serve a Cristo e serve a igreja de Cristo. Vejam o verso 7 do capítulo 1. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ele é chamado de conservo, de cooperador. Está claro para ele o seu papel, a sua missão, como alguém que está a serviço de Deus e do seu reino. Servi-lo, segui-lo, anunciá-lo é o seu papel fundamental. Ele tem esse entendimento das suas realizações, mas ele também compreende o seu papel na equipe ministerial. Ele é alguém que está no time, está no jogo, contribuindo, somando com os demais, agregando valores, engajado na obra. Ele não está preocupado em ter holofotes direcionados para ele, nem nutre a expectativa de que um tapete vermelho seja lançado. Não busca ser notado e ser evidenciado. Não está preocupado com aprovação humana e nem com aplausos. Seu desejo é a promoção do reino, da obra de Deus, do Evangelho sendo espalhado. E aqui é importante destacar, o que glorifica a Deus não é o que nós fazemos, mas aquilo que nos motiva a fazer. E o que motiva a vida de Epáfras e o que deve nos motivar é a glória de Deus. Um segundo aspecto que resulta aqui dessa vida de intimidade é o sacerdócio, ministro fiel. Vejam, ele envolve-se com a obra de Deus e ele se envolve com o Deus da obra. No verso 7. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Ele adota as prioridades de Deus como sendo as suas prioridades. Fica evidente para ele que aquilo que ele está fazendo é o que Deus deseja que ele faça. Seu ensino, sua vida, seu trabalho, a sua prática estão em harmonia com Deus e a sua palavra e o seu reino e sua proposta. Ele se torna um modelo a ser imitado e a sua agenda é definida pela agenda de Deus. Em terceiro aspecto, como resultado dessa vida de intimidade que afeta o seu caráter, a sua vida resulta em sacrifício. Vejam, companheiro em situações favoráveis, mas também companheiro nas adversidades. Epáfras, meu companheiro de prisão
por causa de Cristo Jesus, em Filemão, verso 23. A proclamação do Evangelho, a expansão do reino, alcançar os perdidos, edificar a igreja, tem um alto preço, envolve sofrimento, envolve privações. E Epáfras se empenha para que Deus seja conhecido, honrado, glorificado em toda parte, por todas as pessoas. Assim como ele, nós também fomos convocados, não somente para desfrutarmos das bênçãos de Deus, mas o privilégio de sofrermos em seu nome. E isso é uma imposição no caráter de alguém preocupado, pronto a se dar para o reino. Sacrifício, sofrimento, privações fazem parte do pacote na vida cristã. Por mais de uma vez, em alguns congressos, tive o privilégio de ouvir Ronaldo Lidório. E em mais de uma ocasião, minha vida foi impactada por um testemunho de uma mulher, uma missionária, que ele menciona em suas mensagens. E pensando nesse contexto que nós acabamos de falar, do sofrimento, eu queria ler alguns dos conteúdos que tem na história, na biografia dessa mulher, a história de Ellen Roosevelt. Ela tinha 28 anos de idade quando estava no seu doutorado em Cambridge, paramédica e enfermeira. Como estudante de medicina, a sua vida foi impactada pelo testemunho de outras jovens universitárias. Ela conheceu o Evangelho do Senhor Jesus. Sua vida foi transformada. E ela, uma mulher extremamente capacitada e habilitada, se apresentou a uma organização missionária. E a pergunta dela foi: em qual campo vocês trabalham que tem a maior necessidade? E eles indicaram o Congo, no continente africano. Ali ela se integrou a uma equipe missionária no interior do Congo. E ela, pela sua capacidade na área de medicina, ela criou uma escola de enfermagem e treinou mais de 100 mulheres cristãs, capacitadas agora com habilidades na área de saúde. E elas foram espalhadas pelo Congo. E isso trouxe tamanho impacto naquele país. Missionárias capacitadas na área de saúde espalhadas por toda a parte. Mas não só isso, ela construiu um hospital com 100 leitos e treinou mais pessoas e capacitou outros no cuidado das pessoas. O país, naquela ocasião, passava por uma guerra civil e essa guerra trouxe consequências para a igreja, para os cristãos, para os missionários, inclusive para ela. E ela registra algumas dessas informações em seu diário. Ela diz assim: eu fui sequestrada e mantida em cativeiro por um longo período. E ela dizia: puxavam os meus pés, batiam em minha cabeça, chutavam a minha boca, quebraram os meus dentes. Em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e fui violentada e abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. E os dias se passaram e eu senti Deus falar comigo. Ellen, estes não são os seus sofrimentos, mas sim são os meus. E ela, olhando para o amor indizível de Deus em Jesus Cristo, ela encontrou conforto total e diz: eu entendi que o seu amor me era suficiente. Depois de libertada do seu cativeiro, foi levada de volta à Inglaterra e ela ficou em tratamento e hospitalizada por mais cerca de 1 ano, cuidando da sua saúde emocional, espiritual e física. Quando ela recebeu alta dos médicos,
depois de mais ou menos 12 meses, ela se apresenta novamente à direção da missão e diz: eu estou pronta para voltar para o Congo. E a direção da missão resistiu, tentou demovê-la da sua ideia e do seu desejo, mas ela tinha fortes convicções de que era para lá e ela queria continuar o seu ministério. E ela retornou ao Congo e trabalhou ali por mais quase 20 anos. A sua vida e o seu testemunho impactou o país. Ela reconstruiu aquele hospital antigo que foi destruído pela guerra e agora ela conseguiu colocar 200 leitos e continuou tratando e cuidando das pessoas e proclamando o Evangelho. Sua vida foi um impacto, seu testemunho levou o Evangelho para tantas pessoas. Num artigo que ela deixou escrito pouco antes de falecer, ela disse assim: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando não queremos somente Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Jesus e a popularidade, Jesus e os aplausos, Jesus e o reconhecimento. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, diz ela, precisamos desejar somente Jesus. E ela terminava suas palestras e seus escritos com uma frase muito interessante, que foi o que serviu de bálsamo de alento e de forças para que ela continuasse a sua vida e seu ministério. Ela diz como que se Deus tivesse falado com ela: Ellen, você pode me agradecer por ter confiado a você essa experiência, mesmo que eu nunca lhe diga o porquê. Mesmo sem entender os porquês, ela se dispôs a obedecer. Deus deseja mais Epáfras. Deus deseja mais Ellens, desfrutando da sua intimidade, desfrutando do caráter de Deus, para uma vida produtiva para o seu reino e para a sua glória. E eu quero convidar você a orar comigo, a dedicarmos nossa vida ao Senhor, para que nossa vida seja marcada de produtividade e de intimidade. E assim como o Epáfras, neste mundo, nessa cidade, possamos levar o Evangelho a todos aqueles que ainda não ouviram. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo testemunho, pela vida de Epáfras. Apenas 5 versículos descrevem a sua história e sua vida, mas com ensinamentos tão profundos para cada um de nós. Ó Senhor, marca a nossa vida com essas mesmas marcas que fizeram parte da vida de Epáfras. Uma vida de produtividade, de proclamação, de piedade em oração, uma vida de promover o seu reino, uma vida de intimidade, marcada também por uma vida de oração, de proclamação fiel ao seu Evangelho, Senhor. E que os sofrimentos que fazem parte da nossa vida e da vida cristã não nos causem temor, mas ousadia para anunciarmos e proclamarmos o seu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, nos abençoe e nos fortaleça, para que sejamos instrumentos úteis nas suas mãos e para a sua glória. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Quero só relembrá-lo que hoje, às 11 horas da manhã, eu estarei num chat, numa sala de conversa disponível para refletirmos e conversarmos a respeito da mensagem de hoje. Se você desejar, acesse o link que está sendo disponibilizado e poderemos conversar um pouco mais sobre esses desafios. Que Deus abençoe seu dia e sua semana. Muito obrigado.
coisas lá atrás, coisas por vir, sonhos, desejos a se realizar. Minha esperança e todos os planos, meu ser, minhas mãos, elevo a ti. Senhor, dou minha vida a ti e tudo que sou. Use pra tua glória, Senhor, meus dias dou a ti, elevo meu louvor como doce sacrifício. Minha vida eu te dou. Senhor, dou minha vida a ti e tudo que sou. Use pra tua glória, Senhor, meus dias dou a ti, elevo meu louvor como doce sacrifício. Minha vida eu te dou. Minha vida eu te dou. Ouvimos sobre Epáfras, tão pouco escrito sobre ele, mas tanto a nos ensinar. Um homem que inspira. Quais são as referências que você tem de pessoas que te inspiram? A palavra está repleta de homens e mulheres inspiradores. Pessoas que doaram a sua vida, assim como Epáfras, para a glória do Senhor. Para que o Evangelho fosse para frente, para que vidas fossem alcançadas. Aqui na igreja eu tenho o privilégio de trabalhar com a liderança e para mim eles são modelos, como eu aprendo com eles. Que presente! Mas irmãos, quantos de vocês não impactaram a minha vida ao longo desses 8 anos que o Senhor me permite estar aqui? Quantos de vocês, sabe, não foram tão profundos? Eu diria até durante esse tempo agora de quarentena, quantos de vocês não foram tão intensos e me marcaram tão profundamente como modelos? Que a nossa vida seja sim para a glória do Senhor e que o que fizermos para frente, sabe, fora das nossas casas, no alcance dos outros, que seja para a glória do Senhor e que vidas se convertam. Nosso Deus tem poder para salvar, mas Ele usa a mim e a você porque Ele quis. Os anjos queriam fazer isso, mas esse é um papel meu e seu de proclamar as boas novas. Existem pessoas que nos marcam fora do contexto da igreja. Quantos autores de livros que você admira, pessoas que te marcaram? Na área musical, quantas pessoas não fizeram a diferença? Quero considerar com vocês a vida de uma pessoa, a Raquel Novaes. Raquel Novaes é uma cantora cristã que tem se destacado no meio evangélico, na música evangélica, como alguém que tem uma vida com Deus, um ministério integrado dela com o seu marido, Marcelo. E eles têm cantado por esse país, têm ministrado aos corações, têm usado da palavra e tem sido tão gratificante. Se você não conhece, sugiro para você procurar
Mas por que estou mencionando também ela aqui? Nós teremos a oportunidade de tê-la conosco no próximo dia 16, que será o encerramento dessa série de mensagens que tanto mexeu conosco e tem mexido. Dia 16 ela estará aqui com sua equipe, conduzindo esse tempo de louvor. E será um tempo de celebração, de festa, de adoração, juntos com uma irmã nossa em Cristo, que tem levado o nome do Senhor e que tem feito a diferença, impactado tantas vidas. E você? A quem você tem impactado? Vamos falar do amor do Senhor. Vamos ser luz, sal nesse mundo corrompido. Vamos cantar e adorá-lo, confiantes de que o Senhor pode e quer nos usar para a sua glória. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham uma semana alegre por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa do nosso Pai. Que Deus vos abençoe.